meninas! Por aqui, Patrícia Santos, e vamos dar início à nossa necessidade romântica, que é o projeto que vocês adquiriram, junto, né, com o seu projeto, que vai o molde em PDF, né, e vai também o arquivo do lacinho, ó, para você colocar nos seus cursores aí, e em vários trabalhos, não necessariamente só na nossa necessaire, né, nossa, combinou. Então vamos lá? Nós vamos começar pela faixinha de elástico, e nós vamos utilizar o tecido 35 por 8, tá? E aí você vai dobrar ao meio, direito com direito, e vai passar uma costura reta somente nesse sentido. Vamos lá? E o elástico que você vai precisar aí é um elástico com largura de 2 centímetros, tá bom? Ó, eu não tinha um elástico de 2 centímetros, tinha um de 5, e aí eu cortei ao meio e ficou com uma espessura bacana aqui, tá? Uma largura boa. Outra coisa que eu quero falar é que eu usei nessa daqui, ó, a manta R2 de 200. 2, porque tem cola dos dois lados, e 200 é a gramatura. Mas você pode usar a R1 de 100, R2 de 100, e aí vai ficar a seu critério. Nessa aula, necessariamente, eu vou utilizar aqui o nylon dublado, que também é um estruturador mais fino, que não é tão, né, mas também é um estruturador, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, na nossa faixa de elástico, se atente para a estampa. Nesse caso aqui, é fio tinto, então não tem direito com direito, né? Mas se você for um tecido estampado, você vai se atentar aí para direito com direito, certo? E vamos lá, vamos costurar. Então, você vai costurar somente essa lateral aqui. E essa é uma peça rápida de você fazer, dá tempo para ganhar dinheirinho aí agora no final de ano, ou de repente para fazer também lembrancinha também, né? Tá dando uma franzidinha aqui por causa do ponto da máquina que eu não soltei aqui, né? Deixa eu passar outra costura aqui pra... E aí dá pra você, como eu tô dizendo, dá pra você passar isso, agora sim. Dá pra você vender como lembrancinha de aniversário, aquele presentinho de última hora, então é uma peça bem bacana de se vender, tá? E aí a gente vai desvirar essa peça. Deixa eu pegar aqui um virador aqui. Pode ser um... Ai, como que chama? Esqueci-me. Ai, um passador de elástico, entendeu? E no momento não tá aqui. Nessa hora que a gente faz o quê? Se vira com o que tem, certo? E aí você vai fazendo assim, ó, vai puxando aqui, porque o tecido aqui é fininho, não tem camadas, é facinho de desvirar. Mas aí você pega aquele bastante de elástico, sabe? Que tem a garrinha, porque tem um outro que passa elástico que não tem garrinha, mas você pega um que tem a garrinha pra desvirar aqui a tua peça facilmente, não faça como eu, né? E você também vai fazer aí na calma da sua casa. Eu tô aqui, não sei nem porque eu tô com pressa assim, na verdade, mas vamos lá. E aí, enquanto eu vou desvirando, a gente vai falando sobre o laço, né? O laço, você vai receber o arquivo, pra quem não tem máquina de bordado, pra fazer na costura, e eu vou ensinar como que faz na costura. E depois a gente vai fazer na máquina de bordar. Pra quem tem máquina de bordar, não tem segredo. É dobrar o tecido direito com direito e colocar pra trabalhar. É uma costura só e pronto, ela vai com a marcação pra você desvirar também, né? E super fácil. Não tem dificuldade lá, tá bom? A dificuldade aqui tá mais em virar aqui esse negocinho aqui, mas é porque a pessoa não pensa, né? Mas enfim. A pessoa não pensou, mas já tá dando certo, tá? Parem. É feio. É pecado cometer bullying com a teacher aqui. Isso não pode. E aí, desvirando, a gente vai passar o elástico. De qualquer forma, eu vou ter que me levantar pra pegar o passador de elástico aqui. Não vai ter jeito, né? Como que eu vou passar o elástico? Apesar que tem outro aqui, vai. Tem outro aqui, vai dar certo. Esse tempo aqui, você pode acelerar o vídeo aí depois, tá? Que dá tudo certo também. Outra coisa, gente, é assim, estruturadores. Ah, Patrícia, aqui na minha região é difícil de encontrar essa manta que você tá falando. Você pode estruturar até com TNT de 150. Se você tiver aí TNT de 150, que é uma gramatura maior, né? Você pode estruturar essa necessaire com ele também. E, gente, é uma peça tão prática, tão rápida. Pronto, ó, já terminei de desvirar. Tão rápida e tão prática e gostosa de fazer. Você vai amar fazer. Então, ó, aqui nós já fizemos isso. Vou passar o elástico e vou prender o elástico de um lado só. E vou deixar ele reservado pra gente montar a nossa necessaire e depois a gente vir prender ele no lugar certo. Após isso daqui, eu vou fazer o quê? O bolso da nossa necessaire, que também é super fácil, tem o molde, tudo certinho, e eu vou explicar como que vocês vão fazer. Aqui, ó, eu já coloquei costura com costura, ó, costurinha com costurinha, e vou organizar aqui e fechar essa ponta aqui, tá? Vou centralizar esse elástico ao centro dessa peça aqui, pra ele ficar num lugar bem centralizado aqui. Quanto que tem de elástico aqui? Eu cortei 20 centímetros de elástico. Só que na hora que a gente colocar ali na peça, aí nós vamos decidir o tanto que a gente quer de franzidinho desse elástico, desse tecidinho aqui, e aí a gente decide quanto que fica de elástico, certo? Eu vou costurar aqui, ó, passar uma costurinha só pra segurar esse elástico aqui. Pronto. Ó, preso o elástico aqui. Vamos deixar reservado, né? Só vou terminar de passar pra vocês verem aqui como que ele vai ficar depois, tá? Ó, franzidinho assim, ó. E aqui a gente vai determinar somente depois o tanto que a gente quer aqui, ó, tá? Do tamanho do elástico. Então, é isso daqui. Esse aqui já é o nosso passante, né? Pra fechar ali a nossa aba do bolso ali, certo? Então, vamos lá, vamos fazer o bolso. Para o bolso, você também vai receber a medida do bolso e coisa e tal. O tecido do bolso, eu peguei o mesmo molde do forro, e aí eu coloquei o tecido dobrado, e é pra manter ele assim, ó, dobradinho, tá bom? Que você vai costurar aqui nessa lateral aqui, ó. Você
Você vai fechar aqui e você já vai entender. Você vai pegar junto com o seu nylon dublado. Eu tô usando o nylon dublado, mas você vai usar aí a manta, R100, R200, o que você escolher, ou até mesmo um TNT para estruturar, né? E aí nós vamos costurar aqui essa lateral e já vamos desvirar, né? Pra vocês verem, entenderem o que eu estou dizendo, tá bom? E nós já vamos montar a peça. Vocês vão perceber que é super rápido. Ó. Aqui. Então, eu passei uma costura aqui. Vou pegar aqui meu tecidinho junto com a manta, ou com o nylon dublado. Se for a manta, passa ferro pra ele aderir bem bonitinho. Já vira aqui, ó. E essa manta ou o dublado vai ficar aqui dentro, ó. Encaixadinho aqui dentro. Aí ele vai estruturar o nosso bolso, vai deixar fofinho. E aqui onde a gente passou uma costura, ó, a gente vai rebater pra deixar o bolso bem bonitinho, bem acabadinho, tá? Rebate aqui. Rebater, pespontar, como você quiser chamar, tá bom? Então, ó. Vamos reservar esse bolso também. Ó, preparamos o bolso, ó, tá vendo? Preparamos e agora vamos separar. Vamos para a aba. A aba eu cortei 2 vezes no tecido principal. E eu vou colocar direito com direito, tá? Ó, direito com direito. Vou pegar o meu estruturador, vou colocar, que seja um nylon dublado ou que seja manta, vai ficar a seu critério, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma costura toda a volta dessa aba, que você também vai receber o molde também, tá? Vai tudo certinho, tudo bonitinho. E, meninas, foi um projeto que eu fiz com muito carinho. Espero que vocês vendam bastante no seu ateliê, que seja uma peça muito abençoada aí no seu ateliê, tá bom? E aí, ó, só costurando toda a volta. Costura redonda a gente sempre vai devagarzinho, vai virando com jeitinho e vai dando tudo certo, ó. Aí, ó, costurei toda a volta aqui, ó. Na parte de cima eu deixei aberto, que é pra gente desvirar essa aba, tá? Vou cortar aqui, ó, o excesso. A gente pode cortar somente o excesso da manta, ou, no caso aqui eu tô usando o nylon dublado, né? E, ó, pra não dar camadas, né? A gente vai cortando. Para aqui. Certinho. Ó, corta. Tira esse excesso. Fica assim. E nós já desviramos também. E você vai rebater agora, pespontar aqui essa aba, pra ela ficar bem bonitinha, né? Eu selecionei aqui, na hora de selecionar a estampa, toma cuidado, porque ela tem sentido, né? Mas é uma estampinha que tem uns patinhos, eu escolhi assim e deixei assim, ó. Então eu vou rebater aqui, tá? E aí é pra deixar a aba bem bonitinha. Rebater, pespontar mais uma vez. É a mesma coisa, tá bom? E com capricho, ó. Você vai arredondando aos poucos aqui sua peça. Vai virando o calcador, vai assentando a costurinha aqui bem bonitinha. Pra ficar uma costura bonita, tá? Então você vai, ó, fazendo dessa forma. Aqui. Pronto. Ó. Então, rebateu. Temos a nossa aba. Você vai dobrar essa aba aqui ao meio, ó. E vai marcar o centro dela aqui. Por que essa marcação? Porque vai ser necessária na hora que a gente for posicionar a nossa peça lá, tá bom? A gente vai colocar. Então, reservado o bolso, a aba, o elástico. Agora, vamos para a peça. Nesse caso, como eu não tô usando manta, né? Eu não tô usando a manta R2 ou o R1, coisa e tal. Eu vou só posicionar em cima do meu nylon dublado, que é o estruturador que eu tô utilizando. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma costurinha de segurança só pra o tecido ficar localizado bem certinho aqui, tá bom? Uma costurinha de segurança. Não é um pé de máquina, é bem pouquinho mesmo, é só pra prender o tecidinho aqui. E a gente vai fazer isso nas duas peças, né? São 2 vezes o tecido principal, né? E a manta. Ou o nylon dublado, como eu falei pra vocês. Dá uma sentada bem bonitinha aí no tecido, ele fica bem caprichado. Você capricha, viu, mulher? E olha, é uma peça que tem um custo muito baixo, muito baixo. Você vai conseguir vender bem e lucrar com essa peça, porque é um custo muito baixo, né? Então você, além de bonito, você consegue economizar e ainda lucrar com essa peça. Eu espero que seja um sucesso no seu ateliê também, tá bom? Ó, isso em feiras, nossa, é muito bom. Ó, eu só faço uma costurinha pra prender, tá? Ó, pra prender. E eu já vou marcar o meio aqui, porque nessa condição aqui é que eu vou montar a minha aba. Por isso que eu fiz aquela marcação, né? Porque nós vamos colocar a aba bem aqui, ó, nessa marcação, tá? Eu quero que esse lado fique, né, pra frente. Então, eu tomo cuidado com o lado que eu quero. Presta atenção aqui na marcação. Desse jeito, ó. Na marcação e vou passar a costura. Mas antes de eu fazer isso, eu vou posicionar o meu bolso aqui. E é agora que você vai prestar muita atenção. Porque não tem dificuldade. Mas é só uma dicasinha, tá bom? Eu vou colocar aqui, nesse tecidinho que eu já aprendi, né? Aqui eu vou posicionar ele. Vou deixar 2 centímetros pra baixo aqui do lugar do zíper, ó. Pra baixo. E vai ficar 1 centímetro aqui da costura aqui embaixo. Pra que quando eu costurar essa caixa de leite, ele não fica pra dentro, né? E nem muito pra fora. Igual aqui, ó. Ó, tá vendo? Dessa forma. Então, é essa medida que eu quero que vocês entendam. Então, aqui tem 2 centímetros, tá bom? E aqui, ó, já, como tá, eu falei, não rebate, só rebate em cima na parte do bolso, do acabamento. E aqui eu vou passar uma costurinha. E essa costurinha, eu vou passar ela como se fosse uma costura de segurança, mas ela já é uma costura definitiva. Mas é uma costurinha bem delicadinha aqui no, ó, bem delicadinha, como se você fosse pespontar, tá?
Tá vendo? Bem aqui assim, essa costura. Então, eu já posicionei o meu bolso. Se eu quiser, eu já posso também fazer uma costura aqui, ó, de segurança pra prender, tá bom? E eu vou fazer, porque facilita a vida da gente, né? Ó, pronto, costurei aqui. Costurei aqui. E a parte mais difícil realmente dessa peça, gente, foi desvirar o passante do elástico, né? Que vai ser a trava do nosso bolso aqui. É a parte mais difícil, né? Fora isso, não tem dificuldade. Agora, vamos lá. Onde que eu vou posicionar esse elástico, certo? É justamente aqui, ó. Essa costura que eu fiz de acabamento aqui do bolso, abaixo dessa costura aqui, e rente a ela, eu vou colocar o nosso elástico, tá bom? Então, eu escolho o lado aqui que eu já costurei. Ó, costurei aqui, né? Então, eu vou vir aqui na marcação. Opa! Vou vir aqui na minha marcação, vou colocar e já vou passar uma costurinha aqui pra prender. E do outro lado, que não tá costuradinho ainda, aí sim, eu vou ajustar aqui, né, esse franzido do elástico. E aí, eu vou decidir quanto que eu quero deixar de elástico aqui, sabe? Ó, dá uma ajustadinha. E aí, você puxa um pouquinho aqui, ó, o elástico. Pra você ajustar de acordo com o que você achar que vai ficar bonito aqui, tá bom? Ó, pode puxar. Arruma esse elástico depois, vai ficar com um babado bem bonitinho aqui. Nada exagerado, mas bem bonitinho, tá? Então, só vou posicionar aqui pro meu lado e vou mostrar já pra vocês aí. Colocar ao centro esse elástico. Eu posso puxar um pouco mais, ó, aqui, bem aqui, ó. E eu já mostro pra vocês aonde que está preso esse elástico. Costura de segurança, prender todo mundo aqui. Eu já corto o excesso também, ó. Então, vamos lá. Costurinha de acabamento, eu posicionei logo embaixo e passei uma costura, certo? Aqui do outro lado foi a mesma coisa. Depois da peça pronta, a gente vai colocar todo mundo no seu devido lugar, pra ele ficar assim, ó. Ó que fofo. Fácil, não é? E agora nós vamos posicionar a nossa aba. Então, assim, já escolhi a estampa, como eu falei pra vocês, eu escolhi o lado da estampa que eu quero. Vou posicionar onde eu marquei o meio. E aqui eu vou passar uma costurinha de segurança. É só de segurança por quê? Porque eu vou ainda colocar o zíper da nossa peça, né? Então, colocando o zíper, a gente vai usar aqui um espaço bom. Então, por isso que a gente vai manter aqui uma costura de segurança, só pra posicionar e manter no lugar, tá? Pra depois, na hora de colocar o zíper, não sair fora do lugar. E aí fica assim, ó. Ela já tá ganhando forma a nossa peça, né? E eu vou só pegar o zíper, que eu esqueci de pegar o zíper. Opa! E o cursor pra gente colocar. A pessoa é assim, né? Ela pensa em tudo, mas nem tudo. Deixa eu ver aqui. Achei que eu quero. E vou pegar o cursor também. O cursor, eu quero um cursor que seja delicado e bonito ao mesmo tempo, né? Na verdade, não. Anula esse negócio de delicado e bonito. Nós vamos colocar um cursor para que a gente consiga colocar o nosso lacinho aí, né? A verdade é essa. Então, vamos colocar aqui. E se você não quiser colocar o lacinho, você pode o quê? Você pode colocar 2 cursores ao contrário de um, né? E cursor decorativo, já que você queira, né? Então, eu vou colocar esse aqui no ouro velho. Ó, cortei o zíper. Vou falar a medida pra você que tá esse zíper aqui. Eu sempre corto maior, ele tá com 23, tá bom? Então, ó, direito do zíper, com direito do nosso tecido, eu vou posicionar e você se atenta, dá uma esticadinha aqui, porque como ele tá com elástico, ele franze um pouco, né? Põe direito, pega o nosso forro também, coloca direito com o direito do nosso tecido de baixo. Posiciona aqui. Quem me conhece já sabe que eu não gosto de trocar o calcador usar o calcador de zíper, né? Eu gosto de usar o calcador de reta mesmo, tá bom? Então eu vou colocando, mas se você se sentir à vontade de usar, se sente mais segura em usar, sem problema nenhum. Então vamos lá, ó. Vamos costurar aqui. Ó. E vamos virar e rebater. Ó, aqui. Junta aqui ponta com ponta, pra ele ficar bem bonitinho no lugar certinho. E vamos rebater aqui, pra deixar essa costura bem bonita. Sempre puxa o forro, tá bom? Ó, posicionando no lugar certinho. Tem tudo pra dar certo aqui. Pronto. Ó. Certo? Aí em casa você tem a capricho aí no seu ateliê também, tá? Passa, ferro. Vou fazer a mesma coisa com o outro, né, ó. Nylon dublado, certo? Eu vou aqui, eu não cortei o tecidinho, a auréola do tecido, mas não vai ter problema que não vai aparecer, tá bom? Vou passar uma costurinha de segurança aqui. Só pra prender o tecidinho. Gente, se vocês estiverem escutando algum barulho, não desconsidera, tá? Crianças de férias, não são as minhas crianças, mas são as crianças dos meus vizinhos. As minhas crianças já são adultas. E aí é o que nós temos, tá? Um barulhinho vai acontecer aí, mas não vai afetar em nada o que vocês têm que ter o conhecimento, tá bom? Eu tô passando uma costurinha de segurança, só prender o tecido aqui. Tá bom? Pra ficar mais fácil. E pronto. E agora eu vou posicionar o zíper de novo, ó. Direito com direito. Para as meninas que são iniciantes na costura, né? Essa é uma peça que você vai fazer tranquilamente, tá? Ó, posiciona o forro também. Direito com direito. E mais uma vez, esse é um tecido de fio tinto. E aí ele não tem direito e avesso, né? Só que você se atente aí pro tecido, pra estampa que você usar, colocar direito com direito. Ó, costurinha aqui.
Vou virar e rebater, colocar o nosso cursor, e você acredita que a peça já está sendo finalizada? É, mulher, é verdade. Ó, vou puxar aqui ponta com ponta, vou rebater, né, ó, que bonitinho. É uma peça que, gente, eu gosto de peças assim, rápidas, mas com utilidade e que me traga venda rápida. Então, eu deixei um dos lados do zíper maior para eu encaixar o meu cursor, tá? Ó, aqui eu vou encaixar o meu cursor. Para quem é iniciante e tem dificuldade, eu vou dar uma dica. Nós vamos cortar aqui, ó, aqui e aqui. E nós vamos separar, ó, eu cortei assim, ó, tá vendo? Aqui e aqui. E nós vamos separar somente isso daqui, nós vamos cortar. Ó, cortei. E agora nós vamos encaixar o nosso cursor. Essa ponta vai servir de apoio para você puxar, tá? Então, ó, você vai encaixar aqui o cursor. Aqui. Vamos encaixar. Opa, opa. Às vezes, gente, a unha grande atrapalha também, sabia? Pra mim, né? Ó, tá vendo como me atrapalha? Deixa eu só abrir mais um pouco. Ó, isso, encaixei aqui no lugar certo, ó. Tá fora, eu já vi que tá torto, então eu tenho que colocar no lugar certo. As pontas aqui tem que estar iguais. Ó, segura igual. Não foi, pera. Pera que vai, viu? Ó. A gente vai unir aqui. Do outro lado a mesma coisa, vamos posicionar no lugar certo. Tem dia que o cursor testa a nossa paciência, né? E hoje parece que é um dia assim, tá? Ó, encaixei no lugar certinho e já foi reto. O que eu quero é que você entenda que você segura aqui, ó, pra de apoio. Ele já foi reto, encaixou, já empurrei, já foi, né? Violenta. Vamos voltar aqui, ó. Ó, no lugar, ponho no meio, tá? E aí, eu vou colocar, ó, direito com direito do tecido. Forro vai pra baixo, ó, dessa forma, tá? Nós vamos costurar aqui o fundo, um pé de máquina, certo? O fundo do forro, eu vou deixar ele um pouco aberto. Eu vou fazer só uma costurinha lá bem de leve, só pra poder fechar a caixinha de leite, tá? Mas eu não vou fechar ele inteiro. Aqui eu já vou posicionar, ó, assim, direito com direito, certinho aqui. Ó, pé de máquina aqui nas laterais, não vou fechar essa lateral. Retrocesso no início e no final sempre, nunca se esqueçam disso. Posiciona aqui direitinho, bora. Ó, coloca aqui. Ó, vem. Aqui, ó, no forro é que eu tô falando. Quando chegar aqui, ó, no forro, no encontro aqui da caixa de leite, eu vou passar uma costurinha somente pra prender essa pontinha. Vou deixar a abertura pra desvirar a nossa peça, tá bom? E nós vamos fazer essa costurinha dos dois lados, bem pouquinho mesmo, meninas. É só pra gente poder fechar a caixa de leite, tá? E o restante eu vou deixar aberto pra desvirar a peça. Aqui, ó, a mesma coisa. Um pouquinho só. Retrocesso no início e no final, não se esqueçam disso nunca. É um mantra, tá? Processo no início e no final, pra você nunca se esquecer que toda vez que você iniciar uma costura, você vai fazer isso. Uma dica que eu gosto de dar. Quando eu costuro manta, a manta tá num nível mais alto, né? Do que o forro. O forro tá em camada fina. Então, eu sempre começo pela manta. Então, eu costurei aqui, eu viro do outro lado e faço, ó. A costura não vai alterar em nada você virar, tá? É só pra facilitar. Por quê? Porque você já tá numa camada. Pra descer é melhor. É uma diquinha aí que, pro dia a dia da gente, facilita muito. Ah, aqui no elástico, dá uma arrumadinha. Puxa ele lá e estica assim, ó, o tecidinho aqui. Bem bonitinho pra ficar bonito, tá? Ó. Aí eu venho... retrocesso aqui no final, ponto, corta o excesso, ó, corta o excesso. Agora nós fechamos a caixinha de leite, pega assim, ó, ajeita todo mundo aqui, ó, costura com costura. Uma dica, um pro lado e o outro pro outro lado. Faz assim, costura com costura, mas você coloca uma aba para um lado, outra aba pro outro lado, pra não ficar tão grossa, tá? Porque se você tem caixa, ó, se você tem máquina doméstica, isso facilita, e muito, tá bom? Ó, venho aqui do outro lado a mesma coisa. Me certifico que tá costura com costura, uma aba de um lado, outra aba do outro, e vamos fechar. Agora, embaixo, no forro, não há necessidade de você se preocupar com essa abinha aqui, não, porque o forro tá fininho, né? Então, você não tem essa preocupação, certo? Então, ó, fechadinho a caixa de leite. Vamos fechar a caixa de leite do forro. E já vamos desvirar nossa peça. É ou não é uma peça fácil? Super fácil. E nós vamos fazer o lacinho, tá bom? Nós vamos fazer o lacinho. E o lacinho não precisa de manta, de estruturador, é só o tecido mesmo. E você vai cortar o molde, né? E vai costurar e deixar o espaçozinho pra você desvirar. E pronto. Tá feito o laço, prontinho. Né? Ó, fechado. Agora, nós abrimos aqui o nosso cursor, que tá aqui, ó. Tá? Ó, tá bem aqui. Abrimos ele e vamos desvirar a nossa peça. Bem. Como está com a nylon dublada, é tão gostoso de desvirar. E com a manta, claro, você vai conseguir desvirar numa boa, mas a manta, ela tem mais resistência, porque é uma camada mais grossa, né? Ajeita os cantinhos aqui da caixa de leite, ó. Ó, que bom. E aí, aquilo do bolso que eu falei, ó, posicionado no lugar certinho, não tá abaixo, né? Tá vendo? Então, esses cuidados é que torna a tua peça bonita, tá bom? Então, é capricho. Corta a linha, né? Elástico aqui também, ó, tá bem certinho.
Pego, viro meu bolsinho aqui, conserto, ajeito os cantinhos do forro também. Capricho, gente, capricho aí que vai dar tudo muito bom. E ó, venho, passo uma costurinha aqui agora pra fechar esse forro, ó. Tá? Só dobrei aqui, ó, ele já vem certinho. E a gente passa uma costurinha aqui, ó. Não é um pé de máquina, aquela costurinha bem fininha, bem só pra fechar aqui mesmo a nossa peça, ó. Retrocesso no início e no final, não se esqueçam disso. Eu faço tão no automático que nem dá pra pensar, tá? Botar linhas aqui, excesso de linha, limpa tudo bem bonito. Capricha, ó, fechou, fechou. Vem, coloca pra dentro. Ajeita tudo, ó. Coloca pra dentro. Tá pronta a nossa peça. Ó, pega o nosso elástico e coloca ele pra frente. Quer ver? Deixa eu só colocar aqui o excesso. Ó, agora pegamos o nosso elástico e viramos aqui, ó. Travamos o nosso bolso, a aba aqui do nosso bolso. Ó, peça pronta. É ou não é fácil? Aí agora nós vamos fazer o lacinho, tá bom? Deixa eu pegar o molde e o tecidinho pra fazê-lo. Enquanto isso, vocês contemplam aqui a nossa peça. E viu que como é uma peça pequena, o nylon dublado deu uma estrutura bacana pra essa peça, ó. Né? Ah, e pode ser aquela manta filão também, que ela fica fofinha. É filão, tá bom? O nome da manta. Deixa eu pegar o molde do laço e fazer o laço com vocês. Ó, aqui eu tenho o molde. Vocês vão receber esse molde, tá? Eu vou colocar direito com direito do meu tecido. E é um pouquinho de tecido, ó, gente. Se você olhar bem, ó, dá pra você fazer vários num dia e deixar já guardadinho pra você facilitar aí pra você decorar outras peças. Enfim, né? Costureira cheia de linha. Normal, né? Aí seria diferente, né? Se não fosse costureira. Você vai colocar aqui tecidinho com tecidinho. Eu tô pegando aqui uma sobrinha mesmo. Vou posicionar e vou riscar o meu molde aqui. Tá? Deixa eu separar aqui. Aqui. A linha saiu aqui. Vou passar aqui já. Eu vou riscar esse molde. Calma, mulher, calma. Pronto. Molde. Canetinha fantasminha que eu tô usando aqui. Pode ser um lápis também, 6B, né? O que for melhor pra você aí, tá? Vou riscar. Ah, outra dica que eu quero deixar pra vocês. Quando vocês pegarem o molde de vocês, corta no papel cartão, que ele fica firme, né? Pra você desenhar, é melhor, né? Pra você riscar no tecido, é melhor. Então, risca no papel cartão lá, transfere papel cartão e utilizem bem. É mais fácil. Eu faço isso com todos os moldes, sabe? Quando eu vou fazer as minhas coisas aqui, eu sempre faço isso. Olha, eu risquei. E aqui, deixa eu só fazer uma marcação. No seu molde tem uma marcação de abertura. Eu passei reto aqui, ó. Eu vou deixar uma aberturinha aqui pra desvirar a peça. Vou costurar no risco, tá? Vou costurar bem em cima do risco. Deixei aqui uma abertura. E é isso, tá? Eu começo aqui, ó, da aberturinha. Porque é uma chance de eu não me perder. Ó, o processo. Venho e vai devagarzinho. Porque como é curva, né? Então você vai, ó. Vai devagar. E vai costurando bonitinho. Ó, gente, acontece de tudo aqui. Vem. E é sempre assim, né? Eu tava separando o material e tava mal silêncio. Eu vou começar a fazer um vídeo, ou vou fazer alguma coisa assim, que eu preciso, né, do silêncio. Aí começa. Chega o vizinho, criança começa a gritar, ai, alarme começa a soar, parece que é uma aprovação. Mas dá certo. E a costura hoje aqui não tá boa, não, viu? Mas dá certo e a gente já tá chegando aqui no final, ó. Às vezes eu mexo na regulagem da tensão da linha, e aí desregula tudo aqui. Ainda mais porque eu uso linha invisível, acontece de tudo aqui, viu? A gente já alinha isso aqui. Corta e desvira, tá? Você aí já sabe que sua tensão vai estar perfeita, não vai ter problema, não vai franzir, não vai nada. Faça direitinho, bem bonito aí, tá? Por gentileza. E quando fizerem as suas peças aí, me marquem, por favor. Quero ver peças prontas. Com muito capricho, mais bonita do que a minha, tá? Só quero se for assim. Aí aqui, agora só desvirar a peça, tá? Não tem segredo, ó. Vou pegar aqui. Na verdade, não tem segredo. Na verdade, eu tô perdida com a minha unha mesmo. Você vem aqui, ó, vai empurrando. Pega um cabo de pincel. Ou um hashi também, dá certo também, ó. Vem aqui, já puxa. Ó, faz assim. E vai desvirando a tua peça aí. Não é difícil, gente, de fazer isso. É só que, às vezes, a minha unha atrapalha, né? Mas no dia a dia aqui, dá tudo certo, entendeu? Porque, às vezes, sou atrapalhada mesmo, né? Ó, desvirei. Aí vou ao ferro, passo bonitinho, deixo tudo assentadinho, com muito capricho, tá? Vem aqui, ó, põe as costurinhas tudo no seu devido lugar. Ó, a linha aqui, olha que charme já tá ficando. E aí, minha gata, é só tu colocar na tua peça, entendeu? Ó, é sobre isso, ó. Tá? Ó. Passa a ferro, faça com capricho. Aí você vai dobrar assim, ó. E vai vir aqui no seu cursor, passar por ele, ó.
Passar por ele. Ah, Patrícia, não fechou aquela abertura. Se você quiser fechar, você pode fechar, mas não há necessidade, tá? E aí, ó, você vai só dar um nozinho aqui. Não tem muito segredo, não. Aliás, não tem segredo nenhum. É só fazer isso. Ó, ajeita aí com capricho e tá pronto. Olha só. Ó. Só passar a fé. Eu espero que seja um sucesso aí no seu ateliê, que você venda muito, que você faça muitas, mas muitas mesmo, e me marque, viu? E é sobre isso. Um beijo e até a próxima. Ah, detalhe, eu vou fazer um vídeo somente do lacinho na bordadeira pra vocês. Vou fazer a parte, tá bom? Um beijo, meninas, e até a próxima.